Amém. Leandro, uma palavra, tem alguma novidade para nós? Boa noite, presidente Everaldo. Boa noite a todos presentes na mesa. Boa noite. Sempre tem uma novidadezinha, né, presidente? Mas a gente pode comentar sobre aquele assunto daquele rapaz lá de Porangatu, aquele que fez contato com o senhor semana passada, lá da retenção Porangatu, tranquilo. do Órgão Público. Ele realizou contato conosco, presidente, e o caso dele era o seguinte: a gente avaliou até um caso até importante, porque pode servir aí de exemplo para outras empresas, para outros profissionais que assessoram as empresas. A questão dele lá foi o contratante do cliente dele, que era uma construtora, era uma empresa pública federal, né? Segundo ele nos passou a informação que era uma empresa pública federal. Então, lá a questão dele toda, a empresa pública federal até fez a retenção do imposto de renda normal sobre o serviço. A questão que foi o seguinte: ele confundiu, pelo menos nos pareceu isso, que ele confundiu o fato gerador do imposto de renda com o regime de apuração de receita da construtora. E aí, o que foi que aconteceu? A construtora dele, a construtora que é o cliente dele, optou pelo regime de tributação do lucro presumido e o regime de apuração de receita pelo regime de competência, certo? Só que aí o que acontece? Ele confundiu o fato gerador do imposto de renda. Aí, o pagamento, ele ocorreu em janeiro de 2024, e não em dezembro de 2023. Ele considerou, na hora ele confundiu o regime de apuração de receita do lucro presumido, que ele optou pelo regime de competência, ele confundiu isso com o fato gerador das retenções, no que diz respeito ao imposto de renda retido na fonte. Em vez dele considerar a retenção em janeiro de 2024, que é onde ocorreu o pagamento, ele confundindo com o regime de competência, ele considerou essa retenção, ele deduziu a retenção do imposto de renda devido do mês de dezembro de 2023. Aí o que acontece? Como a dedução ela foi significativa do imposto de renda devido, a Receita Federal ela conseguiu cruzar informações mediante as obrigações acessórias, né? Provavelmente entre DIF e ECF, entre a DIF e a escrita contábil fiscal, ela cruzou, detectou que o fato gerador foi o pagamento, e o pagamento aconteceu em janeiro de 2024. Só que ele deduziu a retenção em dezembro de 2023. E aí, como a retenção foi considerável, ela deduziu consideravelmente o imposto de renda devido da construtora. Então, nessa confusão do fato gerador das retenções com o regime de apuração de receita da empresa, ele confundiu. Aí a Receita Federal detectou e agora vai ter que recolher o imposto de renda de dezembro de 2023 sobre a diferença, né? E só que vai ter que recolher com acréscimos legais, né? Porque a data de vencimento já foi ultrapassada. Então, aí é uma situação que tem que tomar muito cuidado, principalmente nas contribuições social retidas na fonte. Por quê? O fato gerador do imposto de renda retido na fonte, ele pode ser crédito ou pagamento. Dos dois, prevalece o que ocorrer primeiro. Só que as contribuições social retidas na fonte é só pelo pagamento. E tem muitas pessoas que, para não controlar o pagamento, eles utilizam o critério das contribuições social retidas na fonte para aplicar retenção, o critério da emissão da nota. Aí pode acontecer, dependendo dessa dedução, principalmente se for uma retenção de um valor considerável, ela considerar as contribuições social retidas na fonte pela emissão da nota, que seria o crédito, e não pelo pagamento, e dependendo da situação, a Receita Federal cruzar, como foi o caso, cruzar por meio de obrigação acessória, e aí glosar essa retenção naquele período de apuração e a empresa ter que recolher com os acréscimos legais. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente com retenção tributária na fonte,
sobre os fatos geradores o que é fato gerador para imposto de renda e o que é fato gerador para contribuição social retida na fonte. Ô, E aí vem Leandro, mais um detalhe. A gente não pode, uma coisa, não pode trabalhar no automático. Às vezes você faz uma parametrização no software, mas na verdade você está ali no automático. Você não sabe muito bem o que você está fazendo. Não sabe quando é pela emissão da nota, não sabe quando é pelo pagamento, não sabe quais são as alíquotas. Então, no caso dele, sim, é o seguinte, você sempre fala que é aquele pago ou creditado, certo? Sempre fala isso, certo? Aí, assim, ó, pago é pela emissão da nota, certo? Não, o creditado é pela emissão da nota, e o pago é aquele que é efetivamente pago. Agora, quando se tratar de imposto retido na fonte, é sempre pelo pagamento, não é isso? não, o contrário. É o contrário. O imposto de renda retido na fonte, o fato gerador dele é o crédito ou o pagamento. Dos dois prevalece o que ocorrer primeiro. Mas, Agora, mas o que aconteceu lá é que ele emitiu uma nota fiscal, mentiu, e reter o imposto, certo? Reter o imposto na nota fiscal. não, não Eu não foi, estou entendendo. não foi bem isso que ele me falou, não. Presidente Beral. O que ele me falou, o que ele nos falou foi o seguinte: foi que o fato gerador não foi, o pagamento aconteceu primeiro. E o pagamento aconteceu em janeiro de 2024. Ele E ele confundiu. emitiu a nota fiscal em dezembro e destacou o imposto retido lá. Não, quanto à emissão da nota fiscal, ele já não deu essa informação, não. O que ele falou foi o seguinte: o fato que ocorreu primeiro foi o pagamento. E aí ele confundiu o pagamento com regime de apuração de receita da construtora, Mas que era como o que regime. pode, Leandro, mas como que pode o órgão público pagar antecipado? Não, Tem aí depende do jeito. contrato. Não, depende do contrato, Berão. Cada contrato ele tem cláusulas que determinam adiantamento. Às vezes é condição para que feche o contrato antecipação de pagamento, vai depender de cada contrato. Aí é uma questão uma questão negocial. Agora, o grande problema, o que a gente pôde perceber foi que houve uma confusão entre regime de apuração de receita, que era a competência, no caso da empresa dele, ele confundiu com o fato gerador do IR. Então, o pagamento aconteceu para frente, não houve o crédito. Pelo menos o que nos deu a entender pela narrativa dele é que não houve o crédito. Então, o que acontece? Ele considerou a retenção e deduziu a retenção do imposto de renda de dezembro de 2023. E Pois aí a é, Receita. mas é pela emissão da nota fiscal. Nessa emissão da nota fiscal, ele destacou o imposto. Não, esse detalhe ele não falou, não. Esse detalhe da Nessa emissão da emissão da nota súmula. fiscal, olha Uhum. bem, é isso que nós estamos questionando. Eu vou conversar com ele amanhã de novo. Nessa emissão da nota fiscal, ele destacou o imposto. Se ele destacou o imposto, é como você fala sempre, certo? Esse imposto foi destacado na nota fiscal com a receita com a receita do mês de dezembro e foi destacado o imposto. Se ele destacou, como você fala sempre, é pago acreditado. Se ele destacou o imposto, certo? Já sabe que ele poderia se acreditar no destaque do imposto? Veja bem, Veraldo, se houve a emissão dessa nota fiscal de dezembro de 2023, se houve, e houve ali, independente ali se teve destaque ou não, mas se houve a emissão da nota fiscal, ali é um documento com validade jurídica, é um documento de crédito. Aí Então, ele pode entrar com a defesa, né? aí ele pode fazer a retenção do Eu IR. vou ligar para ele amanhã, certo? Para a gente ver. Viu, Fábio? Você liga para ele, pede para ele ligar para mim. Agora, o Aí que aconteceu, eu vou esclarecer melhor isso. agora sim, presidente, o que nos pareceu que houve uma confusão, ele confundiu o regime de apuração de receita do. Tem alguém com o microfone aberto aí, tá dando eco aqui. Fábio, desliga. Pode continuar. Aí o que acontece, presidente? O que nos pareceu foi que houve uma confusão entre o regime de apuração de receita, que no caso o cliente dele era uma construtora lucro presumido, que é de competência,
com o fato gerador. Então, pela narrativa dele, primeiro aconteceu o pagamento. E o pagamento ele foi em janeiro, só que ele considerou em dezembro. Acontece que ele deduziu o imposto de período de apuração de dezembro. E a Receita Federal detectou que, por algum cruzamento de obrigação acessória, provavelmente a DIF e a SF, e aí ela identificou que essa dedução não deveria ocorrer em dezembro, e sim em janeiro de 2024. Então, significa dizer que o imposto de renda ele foi recolhido a menor do período de apuração de dezembro de 2023. Houve uma postergação de imposto, né? Então, assim, é algo que a gente reiteradamente aí costuma frisar que você tem que tomar muito cuidado para você não trabalhar no automático. Por quê? Hoje mesmo, no grupo, teve um questionamento sobre propaganda e publicidade que eu estava observando. Houve um questionamento, a pessoa do grupo, até do grupo um dos grupos do sindicato, ela perguntou com relação aos serviços de propaganda e publicidade. Se a retenção em relação à agência de propaganda, a retenção ela é efetuada em cima com base só na base de cálculo, é só a remuneração da agência de propaganda e publicidade, ou é sobre o total da nota. Então, veja bem, às vezes a pessoa faz o questionamento, ela nem tem assim, a completa noção da abrangência do questionamento. E, por exemplo, Leandro, vamos supor assim, que eu vou conversar com ele. Olha, você emitiu uma nota em dezembro e destacou o imposto, certo? E esse que se aproveitou estava destacado como retenção do imposto de renda. Aí, se ele falar isso, aí eu pedi para ele ligar para você novamente, para você defender ele, esse caso, certo? Porque o negócio lá parece que é substancial, né? Então, agora sim, presidente, só um detalhe, uma coisa assim que a gente tem que deixar bem claro, isso aí é uma dica de ouro. Quando se fala de retenção, principalmente do imposto de renda, independente de ter o destaque na nota ou não, independente, o contratante ele tem que dominar a matéria e saber se aplica a retenção ou não, independente do contratado, ou seja, do prestador de serviço, ter destacado o IR na nota. O que obriga a retenção não é o destaque na nota. Isso aí também é um erro muito gritante que normalmente acontece na maioria das assessorias. Os profissionais, às vezes, eles tentam aplicar retenção com base no papel, com base no que está destacado. No caso do imposto de renda, entre empresas ali, em relação de contrato entre empresas de direito privado, nem mesmo é obrigado o destaque da retenção do IR. Então, se o contratado não é obrigado a destacar o IR na nota, nas relações, por exemplo, entre empresas privadas, então, veja bem, o contratante que a lei obriga ele a reter e recolher, ele, por obrigação, ele tem que saber se naquela prestação de serviço ou um fornecimento de bens e mercadorias, ele, por obrigação, como ele tem que reter e recolher, ele é obrigado a entender da matéria para saber se ele aplica a retenção ou não. Então, assim... Agora, meu Vanildo, Leandro, eu quero uma coisa assim, bem específica. Se ele, olha bem, se ele destacou lá em dezembro o imposto, a retenção do imposto na nota, aí ele tem defesa ou não? Só isso. Sim, se ele destacou o IR na nota, né, isso aí, obviamente, presidente Everaldo, isso aí tem que ser aliado a um contrato de prestação de serviço, tá? Isso aí não vai ser só com base na nota, tá? Só com base na nota fiscal é muito sensível. Então, a nota ela tem que casar com o contrato de prestação de serviço. Você não vai, nesses casos de retenção, você não avalia sua nota fiscal. Tem que avaliar o contrato de prestação de serviço para ver se casa. Vou lá analisar com ele. Tá bom. Exatamente. Tá bom, Leandro. Agora sim, presidente Beraldo, tem que deixar bem claro. Quando a gente fala de retenção em regra, 99% dos casos tem exceção. Mas 99% dos casos, o contratante é obrigado a aplicar retenção. No tocante ao imposto de renda, principalmente na relação entre empresas, quando o contratante e contratado for empresa de direito privado, tem que tomar o contratante, ele tem que saber se ele tem que aplicar retenção, independente de ter o destaque na nota fiscal. Porque o que obriga a retenção não é o papel. O que obriga a retenção é a legislação.
Então, ele tem por obrigação saber se tem aquele destaque ou não. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da agência de propaganda e publicidade, que era uma pessoa que estava no grupo hoje do sindicato perguntando: mas a retenção nas agências de propaganda e publicidade é sobre o total da nota ou é só sobre a remuneração da agência de propaganda e publicidade? Porque a agência de propaganda, ela intermedia o anunciante, ela faz a intermediação do anunciante e entre os rádios, televisão, jornal, seja lá qual for o veículo que vai ser divulgada aquela informação. Então, veja bem, a abrangência da pergunta: se a natureza jurídica do contratante for uma empresa privada, tem um desdobramento. Se a natureza jurídica do contratante, por exemplo, for uma empresa, for um órgão público municipal, tem outro desdobramento. E qual que é o desdobramento? É quem vai aplicar a retenção, por exemplo. Segundo desdobramento, qual a alíquota? É diferente. Quando eu estou transacionando com órgão público é uma coisa. Quando eu estou transacionando com empresa privada é outra. Quando eu estou tratando de prestação de serviço é uma alíquota. Quando eu estou falando de fornecimento de bens e mercadorias é outra. Então, assim, hoje, para trabalhar retenção tributária, você não pode trabalhar no automático e a parametrização de software ela não é suficiente para você concluir pela retenção. Por quê? Porque tem que analisar contrato de prestação de serviço. E isso aí, por óbvio, o software nenhum analisa contrato de prestação de serviço. Então, Leandro, mas a Receita não sabe nem desse contrato, Leandro. Não sabe quando não tem uma fiscalização, né, presidente? Não, mas ele não foi fiscalizado, não, Leandro. Eles pegaram simplesmente pela emissão da nota fiscal, certo? Aí eu vou conversar com ele lá. Ô, Vanildo, fala. Vanildo, sumiu? Aí ele está levantado o braço. Vanildo, seu microfone está fechado, se você estiver falando. Ele saiu. Oi, seu Everaldo. Tá ouvindo Fala. agora? Boa noite para todo mundo. Eu vou dar minha opinião. O que eu acho nesse caso aí? É bem provável que ele emitiu uma nota em dezembro, pode ser final do mês, mas vai que esse órgão público, ou seja lá quem for a fonte pagadora, deu entrada em janeiro, então aplicou a retenção em janeiro. Então, por isso que não bate. Pode ser, né? Pode ser isso. Isso cheira muito, pode muito acontecer essas coisas. Eu emito a nota em um mês, eu sei que tem retenção, aquele tipo de serviço, então, como é o meu regime de competência, e eu esperando que o cara dê uma entrada lá na escrita dele no mesmo mês de emissão da nota. Pode ter acontecido isso. Né, comeram, sentaram em cima da nota e foram dar entrada só em janeiro. Chegou lá para a pessoa, chegou para mim e falou: agora eu vou dar entrada, é agora. E vou aplicar a retenção em janeiro. Até já passou do prazo de pagar o imposto retido, então a pessoa usa muito disso. Eu vou jogar para o próximo mês essa nota aqui. Quem emitiu, que vai, que, vamos dizer assim, no linguajar, que se lasque, né? Porque esse caso, na hora de cruzar DIF com a ECF, não vai bater. A ECF dele tem uma dedução. A DIF da fonte pagadora está lá no outro ano. Fábio, fala. Fábio, liga o microfone. O que aconteceu com ele, o Vanildo acabou de falar. Ele emitiu a nota em dezembro, fez o crédito em dezembro, entendeu? E a empresa tomadora informou na DIF em janeiro, porque ela fez o pagamento só em janeiro. Melhor, ela fez o pagamento em janeiro, né? E ele considerou o crédito para janeiro, porque ele disse que a empresa prestadora, ele está apurando pelo regime de caixa. Então, deu diferença da SF dele com a DIF da prestadora. Pois é, mas o Leandro acabou de falar que... O Leandro falou, vai ter que retificar. Vai ter que retificar e recolher a diferença. Fábio, mas o Leandro acabou de falar que é pelo crédito, certo? Não, ele emitiu a nota e contabilizou em dezembro. Contabilizou em dezembro, pelo crédito dela, ele fez o crédito, creditou lá no passivo. Pois é, mas então, se ele fez o crédito lá em dezembro, emitiu a nota e fez o crédito em dezembro, certo? Ele está correto, aí. Mas aí ficou ele considerando em dezembro e a empresa considerando em janeiro. A DIF está em janeiro. Mas o Leandro falou que, ó... Não, melhor, ele considerou em janeiro, o que ele está considerando pelo recebimento, a empresa está considerando pelo recebimento, contabilizando pelo recebimento, regime de caixa. Né? E a DIF considerou o mês do crédito, da nota, que é dezembro. Isso aí, né? Aí está dando diferença.
Aí, Fábio, aqui está a grande questão. Comigo, ele tinha até comentado que o regime da empresa era de competência. Só que, Ele falou caixa. pois é. É competência, Fábio, é competência mesmo. Mas, assim, para você ver, de qualquer forma, ele confundiu o regime de apuração de receitas do regime tributário lucro presumido com o fato gerador de imposto de renda de retenção. Esse que foi o problema, ele fez a confusão. Agora tem que saber se esse valor dessa nota fiscal ele passou pelas obrigações acessórias. Porque se não foi emitida essa nota fiscal de fato em dezembro, ou ela não passou pelas obrigações acessórias, fica-se concluído ali que o fato gerador passa a ser o pagamento que aconteceu em janeiro de 2024. Eu vou ver a data que ele emitiu a nota fiscal, a retenção, eu vou ver com ele lá, certo? Vou pegar Para os mim, dados. ele falou que a empresa estava no regime de caixa, pelo recebimento. Não é não, Fábio. Então, ele falou uma coisa para mim e outra para vocês. E outro povo. Ele também está independente, viu? perdidinho lá, coitado. Mas independente, viu, presidente? Mesmo, Fábio, se for eu não posso confundir o regime de apuração de receita do regime tributário do lucro presumido com o fato gerador das retenções. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tranquilo. Esse caso aí, está encerrado. Alguém quer falar mais a respeito? Não, né? Ô, Divina, fala o que você falou para mim hoje. Ô, Fábio, desliga o microfone, Fábio. Fábio. Estou desligando, peraí. Fala, Divina. Divina, liga seu microfone. Liga o microfone, Divina. Acho que ela não está conseguindo ligar o microfone, não, Everaldo. Ela foi sair. Não saiu, não. Ela acho que foi desligar o microfone, desligou a Ô, câmera. Divina, liga o microfone, Divina. Apareceu do outro lado aí, pronto. Aí. Pode falar. Divina, seu microfone foi desativado, mas sua voz não está saindo, não. Você está aparecendo 2 vezes aqui na live. Acho que você vai ter que sair e voltar novamente. Ô, Divina, depois você falar, dá uma dica para nós, tá? Ela tem que sair e entrar de novo para ver se dá certo. Alguém mais tem pergunta, pessoal? Uma pergunta para mim e para vocês. Uma pergunta para vocês. Pergunto. O Elon quer falar. Pode falar, Elon. Boa noite a todos. Ao Leandro. Eu preciso fazer uma pergunta para o Leandro, me tirar a dúvida. Leandro, eu gostaria de saber a retenção do imposto de renda de pessoa jurídica por pessoa jurídica, o imposto de renda do Código 1708 e as contribuições de contribuição social, PIS e COFINS, essas informações vão no REINF ou na DCTF normal? Veja bem, Elon, só antes de responder seu questionamento, eu vi uma frase aqui no grupo agora que subiu, acho que está no chat, falando que o regime tributário lucro presumido não pode optar pelo regime de caixa no regime de apuração de receitas. Pode sim, viu? Pode ser competência ou caixa no lucro presumido. Só lucro real que só pode ser competência, tá? Então, lucro presumido pode sim. Elon, então, assim, primeiro, o Código de Receita 1708, ele significa serviços profissionais. Serviços profissionais, eles estão constantes lá no artigo 714, parágrafo 1º do Decreto 9.580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda. Ali vai estar medicina, ali vai estar odontologia, ali vai estar contabilidade, ali vai estar advocacia, ali vai estar nutricionista, engenharia, arquiteto e outros mais, vai estar ali. Então, veja bem, nessa relação, e a gente vai entender que pessoa jurídica de direito privado, né, uma empresa privada contratando outra empresa, um contratado, né, contratado e contratante é empresa privada, e aí tem a retenção de 1,5%, né, sobre esses serviços profissionais, aí o contratante
tá? O contratante, ou seja, o tomador do serviço, ele vai entregar, ele vai enviar FD-REINF, tá? Ele vai entregar FD-REINF para que ele encaminhe essa informação para a DCTF Web, para que a partir da DCTF Web seja processado um DARF para o contratante reter. E essa retenção do contratante, o contratado vai deduzir do imposto de renda devido dele, referente àquele trimestre. Certo. Da mesma forma, as retenções da contribuição social e o PIS e COFINS, né? Da mesma forma. Agora, da mesma forma, tem que passar por conta, em regra, 99% dos casos é o contratante que tem que efetuar a retenção. Agora, só tem que tomar cuidado com os pormenores, né? Nem sempre o contratante pode ser uma empresa privada, né? Aí você tem que tomar cuidado. No meu caso, as duas são empresas privadas, a contratada e a contratante. Sim, mas esse serviço é serviço profissionais mesmo, é serviço de contabilidade e advocacia. Sim, mas de todo jeito é bom você ficar atento, porque você não tem um controle sobre quem o seu cliente pode prestar serviço, né? Então, o seu cliente ele pode prestar serviço por um órgão público municipal, ele pode prestar serviço por uma autarquia, ele pode prestar serviço por uma fundação, né? Vou te dar só um exemplo. Se o teu cliente ele é uma empresa privada, mas ele prestar serviço para o CRC, o CRC é uma autarquia. Então, por exemplo, se ele prestar serviço para o CRC, aí você já não vai funcionar da forma que você me falou. Certo. Já vai funcionar de outra forma, inclusive a alíquota de retenção já é diferente. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. Certo. Só que esse, no meu caso, a contratante, o meu cliente é a contratante. Então, o seu cliente, na qualidade de contratante, sendo devida essa retenção, tá, Elon? Porque aí também você tem que observar os casos de dispensa, porque pode dar um DAF, um valor de DAF igual ou inferior a R$10, você tem que ficar atento, né? Sobre essa questão. Você tem que tomar cuidado, se o contratado for uma empresa optante pelo Simples Nacional, aí já não vai ter a retenção do IR, já não vai ter o destaque, por conseguinte, o contratante não aplica a retenção, e aí, para isso também, é interessante que você envie uma declaração ali do consulta, uma declaração, ou a consulta de optante do Simples Nacional para o contratante, para ele saber que, caso o teu cliente seja optante pelo Simples Nacional, ele não aplicar a retenção. Então, assim, tem um leque aí de variáveis que pode implicar numa retenção ou pode implicar na dispensa da retenção. Mas, respondendo assim de forma generalizada, de forma generalista, dentro do que você me questionou, tem retenção, são serviços profissionais, e teria retenção de um e-mail. Agora, você tem que tomar cuidado, por exemplo, seu cliente é optante pelo Simples? Não sei, acredito que não, mas é o que eu penso. Mas... Tá, seu cliente é o contratante, né, que você falou, né? Sim, meu cliente não é optante pelo Simples, não, é o contratante, sim. É o contratante. Não, porque o contratante ele pode ser optante pelo Simples também, né? Não tem nada no meu caso, do meu cliente não pode, não. Ah, tá. Não, então veja bem, aí você tem que tomar cuidado, você tem que verificar o regime tributário do contratado, né? Porque, veja bem, se o contratado ele for optante pelo Simples, já não vai ter retenção de IR e já não vai ter aplicação da retenção das contribuições sociais retidas na fonte. Então, você vai ter que saber o regime tributário do contratado. Agora, assim, eu acredito, sim, acreditar, né? Que sim, que tem, porque ele é contador e advogado, né? E foi ele, o contratado, que emitiu a nota, né? Com todas as retenções. Então, o contratado não é optante pelo Simples. Acredito que não, porque ele é contador e advogado. Só que aí eu te chamo uma outra atenção. Então, provavelmente, o contratado ele não é uma empresa optante pelo Simples, mas toma cuidado, Elon, que o que eu já observei na prática. Estou te falando que a gente respira isso, né? Certo, certo. Então, assim, é aquela questão do automático que eu falei agora há pouco, há uma parametrização em massa, como o software ele não consegue analisar 5 situações diferentes, então, muitas das vezes, a empresa ela parametriza o software de uma forma padrão. Certo. Então, essa forma padrão pode levar ao erro, né? Eu digo a empresa emissora da nota fiscal, porque nem toda empresa ela emite a nota fiscal a partir da plataforma da prefeitura.
tem empresas que usam software que faz máscara, que faz ali link com a plataforma da prefeitura. E aí eles emitem a nota no padrão do software particular deles. E se ali tiver padronizado, tem que tomar cuidado. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu conosco na prática. Nós prestamos consultoria para uma assessoria contábil que ela fornece plano de saúde para os empregados. E é a Unimed. Só que o que acontece? A Unimed ela estava destacando as contribuições sociais retidas na fonte. Quando eu observei que a Unimed estava praticando esse tipo de retenção, de imediato eu encaminhei o dispositivo legal para o proprietário da assessoria contábil, e a assessoria contábil encaminhou esse dispositivo legal para a Unimed, e já no mês seguinte a Unimed já não praticou mais a retenção. Por quê? Porque o contratante, que era assessoria contábil, é optante pelo Simples. Então, quando o contratante, tanto no caso das contribuições, do PIS, da COFINS, da contribuição social, se o contratante ou o contratado for optante pelo Simples Nacional, não se aplica a retenção do Simples Nacional, não se aplica a retenção do PIS, do COFINS e da contribuição social. Então, em relação às contribuições, você tem que tomar cuidado. Se o contratante ou se o contratado, ambos estão, ou um ou outro optante pelo Simples. Se um ou outro for optante pelo Simples Nacional, não se aplica a retenção. Então, por exemplo, eu tenho um contratante que é do Simples Nacional e eu tenho um contratado que é do lucro presumido ou do lucro real. Só pelo fato do contratante ser um optante pelo Simples Nacional, ele já não aplica mais a retenção das contribuições sociais retidas na fonte. E aí é que eu falo, porque se um desavisado, se o contratado que não é bem orientado, ele destaca no papel, que é a nota, o contratante não pode ir atrás do que está na nota. Ele é que tem que dominar o assunto para saber se aplica ou se não aplica a retenção. Respondido, ora? Sim. Valeu, Leandro. Muito obrigado, viu? Divina está pronta, Divina? Não, né? Fala agora. E agora? Tá, pode falar. Tá bom? E, Everaldo, é o seguinte, está tendo aquele parcelamento na Procuradoria e o pessoal fica me ligando. Eu não sou especialista na área, mas eu tenho muito cliente no interior. Eu sei que tem que fazer pelo e-processo, tem uns que faz direto no Regulariza, o de Regulariza não dá desconto. Aí, o que poderíamos fazer? Se alguém tiver feito, fazer uma explanação da forma da legislação, que foi prorrogado para outubro, né? Foi prorrogado. Era para ser em agosto, foi prorrogado para outubro. E aí eu não tenho tempo e nem tenho especialidade. Eu acho que, assim, a pessoa tem que saber e conhecer para dar explicação sobre o parcelamento. E infelizmente, está devendo. Mas para fazer parcelamento está devendo e os que pagou, tem que pensar agora neles. E são pessoas simples, pequenas empresas, microempreendedor, pessoas físicas, sócio. Aí eu disse para eles assim, procurar o sindicato, que o Fábio está bem entendido nesse assunto também. Ele já me passou algumas informações, o Fábio. E aí, que se pudesse alguém dar uma explanação, como é que faz, se é pelo e-processo, se é pelo Regulariza, porque se for pelo Regulariza, sai no regime ordinário, não sai com desconto. Era isso que eu queria que tu falasse, que aí me poupa um pouco eu não dou consultoria, eu só dou pitaco, né, em alguma coisa, da minha especialidade eu sei, nessa parte não. Se pudesse nos ajudar nessa parte aí, por favor. Alguém pode falar, ô Leandro? Presidente, eu não fiz esse parcelamento na prática, mas eu acredito que a Divina deve estar se referindo ao litígio zero, né? Deve ser aquele programa litígio zero. Mas o litígio zero alterou, ainda que ele esteja inscrito lá na Procuradoria, é permitido fazer o parcelamento. Eles fizeram uma alteração. Sim, ele prorrogou para 31 de outubro de 2024. Aí, assim, a gente tem que especializar, tem que ser uma pessoa que fez, não é que eu vi, eu li, mas fazer na prática é outra coisa. É só para ajudar, faz no grupo, que muitos deles eu disse para eles que eu ia falar com o presidente Everaldo, para ver se alguém já fez, como é que fez, o que deu, o que não deu, para eles entenderem, por favor. Alguém já mexeu com esse tipo de processo aí? Se alguém mexeu, certo? Depois fala com a gente, para a gente passar para a Divina, para ele ligar, certo? Para a pessoa, para dar um esclarecimento melhor, né? Agora, Divina, deixa eu te perguntar, eles estão no contencioso administrativo? Eles falam que sim, mas ainda que não esteja, mas que esteja inscrito na Procuradoria, é permitido fazer, né?
Não, porque esse contencioso é no âmbito da Receita Federal, não é no âmbito da E dívida também ativa. Hã? Não, esse litígio zero é para contencioso administrativo na Receita Federal, não é na dívida ativa. Vou fazer o seguinte, amanhã eu vou dar uma lida boa, aí eu volto a falar com você, viu, Leandro? Isso. Vou pegar os casos, dar uma analisada, tá? Ei, pessoal, fica assim, ó, Divino, na próxima Geraldo. slide. É o primeiro. Quer falar, Fábio? Quer? Desliga-se aí. Fala, Bem, Fábio. conforme a Receita Federal, você faz a adesão do litígio zero através de um processo digital no portal do ECAC. Né? Você vai lá na aba Legislação e Processos, escolhe o serviço Requerimento Web, em seguida você deve observar as instruções da própria página, juntar os documentos necessários no processo digital. A adesão abrangerá os débitos indicados pelo interessado na condição de contribuinte ou responsável. Então, repetindo, você vai abrir um processo digital no portal do ECAC, lá você vai clicar na aba Legislação e Processo e escolhe o serviço Requerimento Web. Em seguida, você deve observar as instruções da página para juntar os documentos. Qualquer coisa é só me ligar amanhã. E Divino, outro detalhe, isso tem que ser muito bem avaliado por parte da pessoa que estiver conduzindo esse parcelamento, porque, veja bem, a adesão a ele implica em desistência de impugnação de recurso administrativo ou judicial, viu? Então, se a pessoa que estiver fazendo não tiver a particularidade da empresa, tem que tomar muito cuidado. Vanildo. Geraldo, a respeito da parte prática, porque assim, a parte da legislação é o que o Leandro já falou aí, o próprio nome já diz, né, litígio, é que está em discussão, está ou seja, administrativo, no caso da Receita Federal, no âmbito seria do CARF, né, ou seja, está em litígio, não é a coisa que a Receita está cobrando e você não recorreu, não existe recurso, nada, então está em litígio, um está cobrando e o outro está se defendendo, então é para esse tipo de situação, assim, a parte prática. Realmente é um negócio meio nebuloso, porque eu fiz um da autorregularização, mas foi para a pessoa física, lá em abril. É um negócio confuso, que você fica até com medo, não sabe como preencher, porque a Receita parece que quer dificultar as coisas para a gente cair em pegadinha e depois te cobrar, ó, isso aqui ficou errado. Eu não entendo essas coisas, porque eu crio esses sistemas aí, você preenche meio com um formulário web, te gera um PDF, você assina com certificado, e depois esse documento você anexa num processo digital junto com o DARF pago, para depois a Receita, por meio de outro sistema lá, você vai consultar se foi deferido ou não o parcelamento, que aí sim você começa a emitir as parcelas. Enquanto isso, você continua gerando um DARF, sem ser DARF numerado, com valor fixo. É um negócio muito confuso, para falar a verdade, tá? A chance de você errar é muito grande, esse tipo de coisa. Então, Vanildo, é isso mesmo que eu falei para eles. O litígio, o povo está entendendo, litígio não é que está lá na justiça, esteja em cobrança já foi notificado, ainda que seja administrativo. Você falou muito bem, o povo está achando que se estiver na justiça, se tiver, não, basta que tenha administrativamente um litígio, já está sendo cobrado, já foi notificado. Não, Divina, mas assim, tem que estar... A pessoa foi cobrada e entrou com defesa, ou seja, não existe ainda uma decisão, ou seja, talvez até exista uma decisão em primeiro grau, mas ele recorreu da decisão, então existe a pessoa não deixou a revelia lá, a Receita cobrando a PGFN, ele se defendeu, ele entrou com defesa. Então, administrativamente não tem jeito de entrar no... Tem que ter defesa, não é só a cobrança por parte da Receita, tem que ter feito defesa. Então tá certo, eu tinha entendido sim. Porque, então, já tem que estar tido um processo de cobrança da Receita Federal e ele ter defendido, então, ou administrativamente, ou já judicial, porque só existe defesa se tiver cobrança. E tiver algo. Então é isso aí mesmo, só que a pessoa que... Pode falar, Fábio, pode falar. Bem, a Receita Federal, aqui no Pergunta e Resposta, no que diz respeito ao litígio zero, tem a seguinte pergunta. É possível a adesão ao programa Litígio Zero para débitos de pequeno valor, mesmo para os débitos decorrentes de lançamento de ofício que ainda não estão no prazo, para impugnação? Ou seja, não houve impugnação, mas
que ainda estão no prazo para impugnação? Resposta: sim. Nesses casos, não é necessário a impugnação. É importante lembrar que a legislação da transação tem o objetivo de diminuir a burocracia dos pequenos devedores e trazer para essa parcela de contribuintes maiores benefícios. Então, mesmo não estando em impugnação, mas estando no prazo, você pode fazer o litígio zero, sim. A questão de débito de pequeno valor. Está respondido, né, Olha? Ótimo, excelente. Pegar lá, Excelente. né? Tá? Observar se ele está no prazo para impugnação. Mesmo não foi impugnado, estando no prazo de impugnação sem ser impugnado, você pode fazer o litígio zero. Tá Fica bom. só, você me liga amanhã, adivinha? Tá, desliga aí, Fábio. Obrigada, Fábia. Boa sorte, boa noite. Desliga a mãozinha também. Tá bom. Uma pergunta que alguém quer fazer pergunta? Não tem, não. Então, uma pergunta que eu vou fazer para vocês, pessoal. O caso, a Receita Federal, o ECD é o seguinte, se você não... O ECD só aceita os lançamentos após a emissão a abertura do CNPJ. Certo? Não tem jeito. Então, o ECD não aceita você fazer lançamento antes da abertura do CNPJ. Então, a pessoa vai gastar com a empresa, mas quem vai pagar é a pessoa jurídica. Quando você abrir o CNPJ, aí sim que você pode colocar qualquer despesa, qualquer lançamento. A minha pergunta é o seguinte, vamos supor assim, eu fiz um ato agora, seguinte, eu fui registrar minha filha como médica, e eu coloquei no processo que ao início da atividade dela, prevendo que eu ia dar conta de fazer, e não deu, né? A atividade dela seria 1º de julho. E até hoje não saiu o CNPJ. Eu pergunto, quando saiu o CNPJ, aí eu vou falar que o início de atividade dela seria após o CNPJ? Sim ou não? Alguém pode responder para nós? Alguém pode responder? Fala, Vanildo. Alguém pode responder? Vanildo, queria falar? O senhor está ouvindo agora? Estamos. Tô. Tá, mas esse tipo de situações, pelo menos antigamente, não era, chamava-se de gastos pré-operacionais, aquilo que você gasta antes de constituir a empresa. Sim. Quando tiver constituída, você vai lá e contabiliza isso. O ECD não aceita. Tá, mas você vai fazer o lançamento a partir do momento da constituição, da abertura do CNPJ. Concordo. A conta ou seja, é uma conta que representa um gasto que eu tive antes de ter o CNPJ. Concordo com você, certo? Aí a pessoa física vai pagando, certo? Depois ela vai lá e coloca na contabilidade, né? O documento que vai ter embasamento para isso é o próprio contrato social, que lá na junta vai estar... Normalmente eles colocam lá embaixo que o registro é data tal, com efeitos de acordo com a data que está lá, acho que é no contrato de início de atividade do contrato. Registrado, por exemplo, hoje, com efeito no dia 1º de julho. Você colocou no contrato dia 1º de julho. Eu coloquei que o início de atividade da empresa seria no dia 1º de julho, certo? Mas acontece até hoje, não saiu. Eu coloco, aí é o seguinte, eu quero colocar no nosso programa que o CNPJ, o início de atividade não pode ser antes da saída o CNPJ não pode ser, o início de atividade não pode ser antes do CNPJ. Everaldo, deixa eu falar, posso falar? Everaldo, é o seguinte, que o Vanildo tem razão. A Receita Federal, ainda que o processo está tramitando, está ainda em processo de análise, quando ele for deferido, ele vai ser deferido da data do contrato e a data que você colocou, é retroativo, nem no dia que sai, não. Mas ele não aceita não, minha filha. Não, mas a abertura... Como é que pode? Eu emiti uma nota fiscal, certo?
antes do CNPJ. Everaldo, igual o Vanildo falou, são despesas pré-operacionais, você faz uma prestação de conta e o recebimento do ressarcimento, ou seja, pelo capital, qualquer que seja, vai ser a data do dia que você receber. No dia que sai o CNPJ, aí eu posso falar lançamento, posso, não é problema. Agora eu estou perguntando o seguinte, o início de atividade, ela pode ser antes do CNPJ? Esse que é o questionamento. Prudentemente, acho que não, tem que se coincidir. Não. Esse que eu queria saber. Prudentemente, acho que não. Zé Valdo, fala. Everaldo, vou ver se eu dou conta de falar. Depois daquela reunião ontem, eu fiquei pensando o seguinte, que se, ao elaborar o contrato, colocar que o início das atividades dar-se-á a data do CNPJ e faz um parágrafo nisso aí, as despesas pré-operacionais pagas pelos sócios serão reembolsadas aos sócios e contabilizadas a partir dessa data. Concordo, mas acontece que eu estava prevendo que ia sair o CNPJ no dia 1º e não saiu, certo? E agora, eu não posso jamais colocar o início de atividade antes de sair o CNPJ. Pois é, por isso que eu estou falando. Colocar a início de atividade... Eu entendi, mas já está feito já, né? Da besteira, né? Aí, no caso, eu acredito que talvez vai ser necessário fazer uma alteração contratual. Não precisa, o CNPJ, Everaldo, ele vai sair a data que você colocou e a data do contrato social é a data da entrada, não é o deferimento, não, Everaldo. Pois é, mas então aquela data de início de atividade cai por terra. Vai prevalecer. É a data de entrada, não é a data do deferimento, não. A Receita Federal só coloca aquilo que você pede. Se você falou que é 1º de julho, lá no contrato social tem que ter a previsão do início da atividade. É a mesma. Senão, mas eu não posso emitir nota, eu não posso emitir nota antes depois que saiu. Eu só posso emitir a nota após sair o CNPJ. Exatamente. Não tem jeito, Divina. Como que eu vou começar, Divina? Vanildo, fala. Não, é o seguinte, vamos, por exemplo, você colocou o início de atividade 1º de julho. E até hoje não saiu na abertura do CNPJ, isso vai sair que data? Que data que vai sair? Sei lá, não tem previsão lá, não. Mas a data do CNPJ vai buscar lá do que colocou a informação de data lá na FCN, lá na rede sim, ué. Aí eu vou cadê o DBE que foi feito, as informações que foram utilizadas lá para poder fazer o processo todo? Lá tem uma data, a data de abertura vai ser essa data. Aí, se a data de início de atividade for diferente, porque são campos diferentes, data de abertura e data de início de atividade. Então, se forem diferentes, lá na junta aparece lá, tipo assim, registrado sobre a data tal, porque normalmente o CNPJ vai sair com a data do negócio da junta lá. Registro da junta. Mas aí aparece lá embaixo, efeitos, sobre efeitos, data tal. Esse efeito tem efeito na data de início de atividade. Concordo, certo? Então eu vou pagar. Mas eu quero emitir nota. Aí não tem como emitir nota enquanto não ter CNPJ. Aí. Exatamente, concordo. Então essa data... Lorena. Eu tenho dúvida. Então coloca a data de início de atividade para frente, não coloca já no dia que você está dando entrada no processo. Tá bom. Então, essa que seria a minha colocação, porque, na verdade, se a data do protocolo for, por exemplo, 15/7, mas ele colocou lá a data de início de atividade 1º, a data do protocolo vai sair 15, se o processo saiu 20, de qualquer forma não vai sair 1/7 lá para início não, viu? O que eu já aconteceu, então aí depende de aonde está o seu processo para fazer, por exemplo, eu ainda não mandei a FCN, ou mandei, mas ainda dá para corrigir esse dado no contrato social, porque não vai, em nenhum lugar vai aparecer 1/7 não, viu, gente? O que interessa é a data o que interessa para o CNPJ, para o SCD, é a data do abertura no CNPJ. Pronto, né? Eu vou postergar isso depois.
Outra coisa, pessoal. Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Não tem, né? Rosa, fala. Depois da Rosa. Não é depois... Rosa, não, Everaldo, é Ronan. Não, é a Rosa primeiro aqui, ó. Rosa primeiro. Rosa, pode falar. Rosa. Oi, tá me ouvindo? Tô. Não, é uma pergunta diferente, é em outra área. Boa noite, né, a todos. Eu queria saber alguém na área rural. Espera um pouquinho, Rosa. Ronan, é sobre aquele assunto ou é outro? Ronan? Outro assunto. Outro assunto, tá bom. Então, é a Rosa mesmo. Vai, pode ir. Aí o seguinte, eu tenho um caso aqui, por exemplo, quando eu faço, a dúvida minha é o seguinte, para cada número de CCIR, aquele do INCRA, eu tenho que ter um CIB na Receita Federal ou não necessariamente? Porque o caso que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho um CIB de um imóvel, 50 hectares, um exemplo, 50 hectares. Aí era um município que o meu município aqui, tinha uma briga entre dois municípios vizinhos. Agora o outro município ganhou e partiu lá a terra. Ficou parte do município vizinho e parte no de cá. O município só tem um rio que atravessa no meio. Aí o cara foi lá, fez outro CCIR para a parte do outro município. E agora ele quer que o CIB fica só no antigo que já tinha, com a área total. Eu falei para ele que não tem como. Eu queria saber se eu estou certa ou se eu estou errada. Se eu posso fazer... Não tem como, pelo município. Automaticamente, quando ele fez esse desmembramento do imóvel, ele vai ter que ter um CIB, por exemplo, para Hidrolândia e o outro para Aragoiânia, entendeu? Ele vai ter que montar o processo bonitinho, inclusive... o INCRA, porque a inscrição ela é por município. Mesmo que esteja, por exemplo, não tem nenhuma pessoa no meio, só está o rio. Mas como é em outro município, é obrigatório criar um CIB. Sim, porque o que acontece? Quando há um desmembramento aconteceu um caso aqui na nossa região também com Varjão. Então, o que vai acontecer? Parte da terra ficou em Varjão. Então, essa parte vai ter que ter uma inscrição dela, por quê? Como é que eu faço um CIB? A partir de uma certidão de interteor. Automaticamente, eu diminuí o terreno e mudei o domicílio tributário também. Respondido, Rosa? Sim, é porque eu falei para ele que acho que não tinha como, porque ele até já criou um outro número de CCIR para a parte que ficou no outro município. Tá certo. Mas, segundo ele, poderia ter 2 CCIR e um CIB só. Eu falei que não. Aí eu falei, não, vou perguntar para ver. Então, já que coloquei pode, né? Então, tem que ter 2 CIB, no caso. Um para cada área. Exato. Eu acho que até pela lógica, né, Rosa? Sim, né? É a lógica, né? Peraí, o Ronan agora. Deixa eu perguntar aos colegas. Vanildo, é sobre esse assunto, Vanildo? Eu ia responder, mas a colega já respondeu até mesmo, porque o ITR cada município tem o seu pedacinho, por isso que tem que separar. Na hora de fazer os ITR, parte do imposto vai para aquele município, daquele imóvel que pertence ao município Y, e o imposto vai para o município X, ou seja, por isso que tem que separar. É a lógica da coisa, né? Ronan, fala. É uma ação recorrente essa situação, mas deixa eu perguntar ao colega se o tratamento de vocês aí tem sido igual o meu, que sempre eu tratei essa questão de registro de marca. Inclusive, nesse caso, é até um microempreendedor, ele até presta serviços para mim, meus serviços próprios na parte de elétrica, pintura, essas coisas. Constituiu agora aí o microempreendedor dele, no nome dele, e todo dia ele fica me ligando e as empresas pegaram ele, essas empresas de registro de marca, e ameaçando através de legislação e tudo bem. O que é que eu sempre tenho dito para os meus clientes? Olha, faz-se vista grossa dessas situações. Você não é obrigado a você registrar uma marca no seu microempreendedor, que inclusive nem nome de fantasia você está usando o seu próprio nome. Aí eu pergunto aos colegas, essa questão de marca que essas empresas
andam ameaçando todos que têm o PJ? Qual é o direcionamento, o tratamento que vocês dão para esses casos? Alguém quer responder? Fala, Ó, Lorena. no meu caso, eu pediria, então, o processo da empresa que registrou primeiro. Ele tem que me mostrar que o cliente dele já patenteou para que eu possa ver o processo e aí sim alterar o meu nome e fazer tudo correto, porque isso aí é só para ganhar dinheiro dos clientes mesmo. Concordo com a Lorena. Vanildo, fala. Antônio, tem muita malandragem nesses casos. Tem casos aí que a pessoa ganha o dinheiro só no gogó, literalmente. Porque assim, eu tenho medo, não sei de quê. É no INPE aí. Tem que consultar lá no INPE. Ou então, eu não tenho conhecimento, essas coisas para isso. Ver uma empresa, uma assessoria que tem conhecimento nessa parte aí de registro de marcas e patentes, e ver se realmente existe lá isso registrado, porque é uma coisa pública. Você pode consultar lá, ué. Pode pedir uma certidão do processo, alguma coisa. Mas, assim, tem que ter conhecimento de mexer lá no sistema. Se não tem segurança de mexer com isso, contratar alguém para fazer esse acompanhamento e ver se realmente procede isso que estão. E tem muita gente que chega lá na malandragem, não tem nada, pega a pessoa, às vezes, humilde, fala assim, isso aqui já está registrado no meu nome, você está usando, se você não me pagar tanto aqui, eu vou te meter um processo, quebrar sua empresa, tudo. A pessoa fica com medo, às vezes prefere pagar sem nada, sem consultar nada, só no gogó. Porque o que é que eu penso? Eu acho que o ônus da prova cabe a quem alega. Então, é o seguinte, uma situação dessas pequenas empresas, eles não têm nem condições próprias de recorrer a esse mecanismo, a não ser contratar uma assessoria. Aí já vai ter um gasto para eles em que se contratar essa assessoria. Caso contrário, nós teríamos que prestar um serviço sem receber honorário também, que seria fazer esse serviço. O que é que eu tenho dito? Falou, aguarda essas empresas, então, que estão te ameaçando, que elas provem. Lá apresente você documento que tem alguém no mercado usando o seu nome. Caso contrário, e isso eu tenho feito há todo o tempo, eu fiz isso, nunca chegou um caso, realmente, de fato, que viesse a penalizar uma empresa minha que recebeu esses comunicados, certo? Ele tem sido o meu tratamento, sabe? Viu, Rony? Você concorda com isso, não? Doutor Ronaldo, às vezes, nessa situação, é bom a gente dar onde fingir que não sabe de nada. Eu não sabia. Você pode me falar o nome da sua empresa, então, só para mim, eu não estou sabendo. Como é que funciona isso? Dá onde de bobo, assim, mais que a gente saiba, para ver se consegue pelo menos os dados básicos dessa empresa, para a gente poder consultar, para saber se não é só golpe mesmo, estelionato, que é o que mais tem. Porque, assim, a pessoa, para entrar com um processo desse, ele vai pensar primeiro no que ele vai poder ganhar e nos custos do processo. E de quem que ele vai questionar a marca, né? Ou seja, às vezes é uma pessoa ali que ele vai, não, isso aqui nem compensa eu ir atrás, porque o gasto que eu vou ter é maior do que o que eu possivelmente eu vou poder receber dessa pessoa, dessa empresa. Assim, o que a gente pode orientar mas eu não quero, não tenho capital, não tenho dinheiro para pagar assessoria, eu não sei mexer com isso também, então só resta uma coisa, esperar e pagar para ver. Tá bom. Léo. Ronan, certo. Para comprovar aí a velocidade e idoneidade de quem está da assessoria que realizou esse contato com o seu cliente, para opor essa situação, você pode solicitar uma comprovação que realmente essa empresa já utiliza esse nome fantasia, por exemplo, essa marca, pelo menos documentos que comprovem que ela já utiliza essa marca no mínimo 6 meses. Aí você pode solicitar documentos que comprovem isso. Por exemplo, emissão de notas fiscais por essa empresa, veiculação de materiais publicitários, tipo revista, folheto, catálogo, né? Contratos de prestação de serviço, se for o caso, para comprovar que ela já utiliza essa marca há mais de 6 meses. Uma certidão, por exemplo, na junta comercial, comprovaria aí o tempo que ele utiliza. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: seu cliente, hoje, na qualidade de microempreendedor individual, ele pode ter constituído o MEI antes da determinação legal que o MEI não tem mais nome fantasia. Aí acontece o seguinte: qualquer alteração que você fizer agora no MEI, se você fizer alguma atualização, alterar um endereço, alguma coisa, aquele nome fantasia ele vai desaparecer dos atos constitutivos dele.
Então, dependendo da situação, não compensa nem solicitar essa documentação. Por quê? Porque o MEI nem mesmo hoje utiliza nome fantasia. Hoje só tem o nome empresarial, que é os dígitos ali, o CNPJ raiz, né, do MEI, e o nome do contribuinte individual depois dos dígitos, né? Mas se de repente essa solicitação ela tomar corpo, aí primeiramente você solicitar por e-mail esses documentos, ele solicitar esses documentos que eu te falei, né? Que é para comprovar se pelo menos eles utilizam mais de 6 meses. Agora, um outro detalhe, Ronan, eu escutei você falar só para você tomar um cuidado, porque a minha mente já trabalhou em outra coisa quando você falou aí. Esse MEI, ele presta serviço para você de elétrica, de eletricidade? Ele presta serviços de reforma de casa, pintura, hidráulico. Tá. Não, só te dar uma dica. Toma cuidado, porque se você contratar, obviamente, se seu CNPJ não estiver no Simples, né? Mas se você estiver fora do Simples, você contratar um MEI para ele prestar serviço para você de elétrica, pintura, hidráulica e reparação de veículo, a sua empresa tem que reter 20% de INSS patronal, tá? Exceto se ela for optante pelo Simples. Bem colocado, mas ele presta serviço para mim na qualidade, embora eu tenha a empresa, minha registrada, mas é como pessoa física, minha pessoa física, certo? Tranquilo. E ele, Léo, também, coincidentemente, ele constituiu essa empresa agora, no dia 13 de agosto. Do dia 13 para cá... Então ele não tem nome fantasia. Tem não. O que ele já recebeu foi exatamente isso que eu pensei. Não, olha, nem nome, você não está usando nome nenhum, você está usando o seu próprio nome. Sim, esse contato foi mal sucedido. Como você falou, Léo? Esse contato foi mal sucedido, porque se ele abriu agora 13 de agosto, se você for no CNPJ dele, e se você não for no certificado de microempreendedor individual, aquele CCMEI, você vai ver que não consta nome fantasia mais. Tem, é só o nome dele. Não, pode esquecer, pode deixar para lá. Pois tá certo. Obrigado, Leandro. De nada. Alguém mais quer fazer pergunta? Então, eu vou fazer outra. Eu pergunto umas... Pode falar, Vanildo? Seu Geraldo, só para complementar aí a questão do Dr. Ronan, MEI, que mais tem é golpe, já começa na Constituição, que tem de site aí que a pessoa entra desavisado, preenche tudo, aí no finalzinho gera uma guia, aí pergunta, mas MEI tem que pagar? Ou seja, a pessoa preencheu tudo, o site faz o MEI de campo, aí no final dá um boleto, só finaliza depois que paga o boleto. Quanta gente não foi lá pagar esse boleto para depois o MEI ser constituído? Eu não sei como é que eles funcionam isso, porque depois que paga o boleto, as informações vai lá para o programa. Não sei se é alguém que preenche, abre esse MEI com as informações que foi digitada no site falso, e entra lá no site oficial e põe tudo lá e o MEI sai, depois que o boleto é pago. Tem de fraude, já começa na constituição do MEI. E depois bem lembrado, Vanildo, você falou aí, até minha colaboradora aqui do escritório chegou, estou até aqui na minha mão com uma guia do Simples do escritório. A média que eu pago no Simples aqui, 4 mil, 5 mil, 6 mil. Pois ela não viu no site uma guia do Simples, do jeitinho que é a guia aqui do meu escritório, só não está o meu endereço. E ela falou, olha, Ronan, aqui, os golpes, olha aqui, agora vem nome do escritório, nosso aqui. E de alguns outros clientes meus também apareceram. Você falou uma coisa certíssima, está tendo isso aí. Inclusive, eu falei para a minha equipe, olha, conversa com os clientes aí, de repente, chega até um DARF desse lá para eles, vão pagar, porque está tudo bonitinho, sabe? Isso aí eu já tenho passado com isso na conta de telefone aqui do escritório. Você entra aqui no e-mail, chega lá a fatura do telefone. Quando você vai imprimir a fatura, vem o nome da sua empresa, vem tudo direitinho, mas não tem o endereço. Aí eu peço para ligar lá na operadora. A operadora fala, não, isso aí é falso, não existe essa guia. Não existe esse boleto para pagar. Então, é isso que realmente tem acontecido, e isso tudo é problema para nós, contador, porque os clientes ficam aí nos procurando, igual essa situação que eu estou relatando do microempreendedor. Hoje ele ficou até meio acanhado, eu estou perturbando aí o senhor, mas eu preciso estar ligando. Eu falei, não, você está correto, você deve falar comigo, mas você desconhece isso aí, deleta, você bloqueia esse número aí que está entrando em contato com você. Pronto, bloqueia ele. Obrigado, Ronildo. Pode falar. E fazendo eco, as palavras do Vanildo, já fizeram contato, já recebi 2 contatos semana passada,
em que o microempreendedor individual ele gerou a guia e a guia saiu com juros. No total dela, ela saiu com todo o layout ali, como se fosse um documento processado por meio da plataforma da Receita Federal. E no final, ela saía com juros. E o microempreendedor individual desavisado, ele gerou 2 meses, fez o recolhimento dos 2 meses e o valor não foi para lugar nenhum. Quando ele voltou para consultar, os 2 meses estavam em aberto. Aí é aquela questão, né? Entra em qualquer link, entra a facilidade de aplicativo em aparelho celular. Tem várias alternativas de aplicativo que geram esse documento de arrecadação para o microempreendedor individual. Então, assim, as pessoas que têm CNPJ, mas são menos esclarecidas, às vezes, numa conversa de padaria, a pessoa fala, olha, entra nesse link aqui que eu entro aqui, ele gera, é um aplicativo, ele gera guia, você recolhe. Né? Isso. Então, ele vai atrás e assim, a gente está falando de microempreendedor individual, mas, assim, os problemas com o microempreendedor individual, eles são de toda ordem. Eles são de ordem, eles são a nível de arrecadação, a nível de regularização. Tem muito microempreendedor individual que ele constitui a empresa dele no setor e ele acha que porque ele é MEI, ele não tem que ter alvará de funcionamento da prefeitura. E somente algumas atividades são dispensadas do alvará de funcionamento da prefeitura. E assim mesmo, você ainda tem que ter um documento publicado pela prefeitura que foi dispensado do alvará. Então, assim, o microempreendedor individual é um caso particular, assim, que ele tem problema de toda ordem, mas ele tem problema de toda ordem pela barreira aí, né, que os entes criaram, pavimentando informações infundadas, né, que o MEI precisa de uma assessoria, sendo que o MEI ele é um CNPJ. E se ele é um CNPJ, ele precisa de assessoria. Mas como isso foi difundido aí ao longo dos anos, as mazelas vêm acontecendo aí. Então, você vê microempreendedor individual sem alvará de funcionamento, você vê microempreendedor individual sem a certificação prévia do bombeiro, você vê microempreendedor individual sem alvará da vigilância sanitária, e por aí vai, a depender de cada atividade, né? Então, é problema de toda ordem. Ô Leandro, só com uma colocação, né? Quando o Sebrae colocou lá, falando que não precisava de contador, mas eles queriam que as pessoas procurassem o Sebrae, que é o correto, para entender como funciona um negócio, entender de caixa, entender de formalização. Só que aí eles abrem no site e não vão nem para o Sebrae e nem para a gente, né? Não, e o pior que, assim, ele tem que dar sorte também que ele seja atendido por uma pessoa que domina o assunto. Porque o que eu observo, por exemplo, poucas pessoas elas se atentam a isso. Às vezes chega, você realiza qual atividade? Uma atividade X, pega, constitui o MEI. Só que tem o seguinte, dentro daquela classificação econômica que você selecionou, vou dar um exemplo, ela tem obra de alvenaria, mas para aquela classificação econômica, o MEI só pode ser pedreiro. Um exemplo, se ele faz acabamento, ele já não pode ser MEI. Mas aí, como a falta de conhecimento da matéria, a pessoa vai só pela classificação econômica e pensa que porque aquele KNAI e constitui o MEI. E isso acontece tanto, hoje eu não sei se o Sebrae constitui MEI, se a pessoa falar hoje eu não tenho essa informação, mas até assessorias mesmo erram nesse sentido. Eu já vi assessoria que o cliente higienizava a cortina e essa classificação econômica não enquadra no MEI e ele colocou uma classificação econômica que não retratava isso. Então, às vezes o código do KNAI ele é o mesmo. Só que a função que o MEI pode exercer dentro daquela classificação econômica, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, não é acabamento, é pedreiro. Então, ele tem que ser pedreiro. Mas o que a pessoa faz que não conhece? Não, esse KNAI aqui é que se enquadra, então eu vou constituir o MEI nesse KNAI. E aí tem vários por aí constituídos assim, né? E na hora que a gente vai constituir, o KNAI é bem claro, né? Compreende e não compreende. Só que as pessoas não olham isso, né? Na maioria. Na verdade, na constituição do MEI, você nem deve se atentar tanto ao CONCLA. Na verdade, você tem que se atentar à resolução CGSN 142 de 2018, lá no anexo 11.
Por quê? Porque lá vai ter o código da classificação econômica e a atividade pertinente. Porque se você for no CONCLA, o CONCLA é abrangente. O CONCLA ele não vai te trazer uma visão de microempreendedor individual. Ele vai te trazer uma visão de empresa em geral. Aí você tem que ir lá na resolução CGS 140 de 2018, anexo 11. Você tem que ir nela. Que aí é ela que vai trazer a função ideal para aquela classificação econômica. Bem, o Vanildo, fala. Não, seu Geraldo, eu ia falar a respeito daquele caso do senhor, que eu estava vendo aqui de uns clientes, tem um caso até igual do senhor, por exemplo, assim, que lá início de atividade ficou antes do CNPJ, até acho que demorou para assinar o contrato, uma coisa assim, então o contrato o CNPJ saiu dia 20, início de atividade ficou dia 18, mas lá no próprio selo da Jusceler diz assim, ó, que foi registrado dia 20, aí mais embaixo diz assim, ó, com efeito de registro no dia 18, que é o dia de início de atividade. Então, sai isso lá no selinho da Jusceler, essa informação do início de atividade e do registro, que o registro é o que vai para o CNPJ. Tá bom. O seguinte, pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês. Uma determinada sapataria não, que vende sapato, né? Sapataria não, né? Vende sapato, o que é? Sapataria, não é? Ou não? Vende Comércio varejista de calçado. Comércio varejista de calçado. Ele compra a sacola. Essa sacola é considerado mercadoria ou não? Não, qual que é o regime tributário da empresa? Simples Nacional, o presumido, qualquer um. Não, veja bem, aí a gente tem que analisar o caso concreto e associado aos atos constitutivos da empresa. Se nos atos constitutivos, contrato, né, principalmente, CNPJ, tiver só comércio varejista de calçado, essa sacola, inicialmente, ela não é considerada mercadoria, tá? Ela não é considerada mercadoria. Aí essa sacola, ela vai ser registrada como o quê? Como uso ou consumo. Uso e consumo, tranquilo. É isso que eu queria saber. Beraldo, eu entendi diferente. A sacola, ela é embalagem. A embalagem faz parte do custo da mercadoria, sim. Como é que o cara vai comprar um sapato e leva o sapato na mão sem nada? A sacola faz parte do custo da mercadoria. Esse questionamento, certo? É necessário, a sacola é necessário ou não? Mãe, o cara vai levar o sapato na mão? Quem discute isso? Vanildo, fala. É embalagem, acondicionamento do produto para chega até o consumidor final. Quando eu era contadora, eu fazia isso na área de indústria. A indústria tem muito isso aí, entendeu? Para mim, é embalagem, faz parte sim do CMV. Vanildo. Severaldo, no caso aí de comércio, ainda mais que você falou que é do Simples Nacional, comércio varejista ou atacadista de calçados, eu entendo que isso aí é material de uso e consumo. Agora, se tiver outras atividades, dependendo dessas atividades, se envolver coisas que pode ser considerada industrialização, aí a conversa já é diferente. Se isso vai ser embalagem de acondicionamento, se muda as características, aí é um assunto que envolve até IPI, aí o bicho pega, porque é tanta coisa. Mas e outra coisa, Vanildo, a pergunta do Everaldo não foi se foi custo, a pergunta do Everaldo se a sacola é mercadoria. Ele não perguntou se é custo. O desespero vai ser custo também, né? É considerado mercadoria ou não é? Mercadoria não, Everaldo. Ela faz parte do CMV, ela é embalagem. Eu vou olhar isso direitinho, que tudo que eu ela vai fazer parte do CMV ou não? Ela é embalagem, ela faz parte do acondicionamento para venda do produto. Tudo que você requer impreterivelmente, que não tem jeito de levar, por exemplo, o papel. O papel é a mesma coisa da embalagem, mas eu posso levar a sacola é um acondicionamento do produto. Eu vou olhar isso melhor, tá? Na área comercial. Vou olhar melhor, se terça-feira eu falo. Tá bom.
Mas acontece Não é mercadoria, custo, né, Everaldo? Não é mercadoria, o não. custo é formado, certo? Só o estoque inicial mais compra de mercadoria, menos estoque final de mercadoria, certo? Se ela é considerada despesa, consumo, ela não entra no custo. Se ela for consumo, ela não entra no custo, entra na despesa. Despesa. Agora, é a pergunta que eu estou falando. Ela é considerada custo? É considerada compra de mercadoria ou não? É caso de estudar, tem que dar uma olhada. Everaldo, é considerado despesa. É? É considerado despesa. Primeiramente, porque a gente está falando de comércio. A gente nem está falando do setor industrial, a gente está falando de área comercial. Então, Mas é o que eu estou falando. O Estado já deu decisão, se for necessário para a venda do bem, certo? Então, ele é considerado mercadoria. Não, mas aí é no sentido, Everaldo, de crédito de ICMS. Não é nesse sentido que você está questionando. Esse parecer eu tenho sentido desse parecer. É no sentido de tomar crédito de ICMS. E assim mesmo, você tem que cobrar pela sacola. Se você cobrar pela sacola, por exemplo, vou dar um exemplo do supermercado. Se o supermercado cobrar pela sacola, ele pode tomar o crédito de ICMS. Se ele não cobrar pela sacola, ele não pode tomar o crédito de ICMS. Pois é, mas acontece que se eu for comprar lá 2 quilos de feijão, certo? Ele vai sair com o feijão na mão? Não, mas não é essa ligação que a gente faz, não, Everaldo. Para caracterizar a sacola como mercadoria, de maneira alguma. A mercadoria, no seu caso aí, é só o sapato. Mercadoria do sapato, tudo bem, certo? Mas o cara vai sair com o sapato na mão? Sim, mas isso não é suficiente. Tá bom. Fala, Fábio. Eu estou concordando com você agora, viu, Leandro? Na área comercial. Tá bom. Então, analisei bem. É só uma sugestão. Fala, Fábio. Eu concordo com as colocações do doutor Leandro aí. A caixa do sapato, tudo bem, é de condicionamento, mas a sacola não faz parte do custo, não. Então tá bom. É considerado despesa. Tá tranquilo. Vanildo. Tanto é que a caixa já vem no preço quando você compra, já vem da indústria que fabrica. Essa sacola é despesa, uso, consumo. Por exemplo, vai por algum motivo eu preciso grampear essa sacola. Olha, eu vou chamar de custo também o grampo que eu estou usando? Que eu estou grampeando a sacola? Não tem. É despesa, uso e consumo, isso aí. Tá, beleza. Então, é de Vitória 49. Tranquilamente. Então, pessoal, alguém tem mais pergunta? Alguém tem mais pergunta? Geraldo, agora, por exemplo, essa sacola ele compra de dentro ou ele compra de fora? De fora. Aí você já tem que tomar cuidado com o diferencial de ali. Né? E não vai pagar o diferencial. Isso. Alguém mais? Então, pessoal, até terça-feira, se Deus quiser, né? Muito obrigado a todos. Liga o microfone. Tchau. Boa noite. Boa noite. Lorena, aparece mais, Lorena. Tá bom, apareça sim. Um abraço a todos. Gostei muito das suas intervenções. Obrigada.